Bom, boa noite, classe. Hoje estamos fazendo um programa de auditório para nós podermos saber com profundidade qual é a participação específica de cada grupo na produção desse projeto integrado. Então, a minha primeira pergunta vai para a Juliana Loureiro. Eu gostaria de saber qual é a sinopse produzida pelo grupo. Então, o nosso documentário ele vai falar referente a acidente de trabalho na ferrovia a partir dos anos de 40. A maioria da população regional não sabe que a Previdência Social teve início na cidade de Jundiaí a partir dos acidentes que ocorriam na ferrovia com os trabalhadores. A gente vai retratar, deseja incluir no documentário depoimentos de pessoas relacionadas à Previdência Social, historiadores de Jundiaí e também parentes das pessoas que trabalharam, para retratar a importância dos trabalhadores na construção, tanto da ferrovia quanto da cidade em si, porque conforme veio a ferrovia, veio o crescimento da cidade também. Andresa Gomes, eu vou perguntar para o Jason. Qual foi a maior preocupação do grupo na hora de escolher o tema para o documentário? A nossa maior preocupação foi procurar as pessoas certas para o depoimento. Porque cada documentário vai ter depoimentos de pessoas que conviveram com a época, por exemplo. Tem um documentário que a gente vai falar sobre o Barão de Serra Negra, que é um assunto muito difícil de achar arquivos. Então foi bem difícil encontrar uma pessoa certa para poder expor suas ideias e mostrar objetos e arquivos que existiram na época. Paula BNK, vou perguntar para Camila. Qual o formato escolhido para o documentário e por que esse formato é o mais adequado? Então, conversando com os professores, o grupo já estava se interessando pelas propostas anteriores. A diretora, que é a Bianca Guedes, ela lançou a proposta de ser stop motion. E aí a gente vai estar tentando trabalhar em cima disso. Não vai ser fácil, porque são muitas fotos, mas é em cima disso que a gente vai tentar estar trabalhando, stop motion. Como nós vamos focar muito na economia, então tem que ser uma forma mais dinâmica, que passe o conteúdo para todo mundo e não fique maçante. Então a gente vai trabalhar muito com figuras, muitas fotos, né? Então fica mais fácil, pelo assunto, focar na economia. Eu sou Otávio Luiz Lázaro Pedroso, eu vou perguntar para o Felipe. Por termos o mesmo tema, que é a construção do túnel de Butujuru, quais as dificuldades que o grupo achou por ser um tema de pouco conteúdo? Conseguir gente para dar depoimento é praticamente impossível, né? Porque foi no final do século retrasado. Então a gente está fazendo o quê? É tentar buscar arquivos ou da polícia da época, ou em arquivos da própria ferrovia, ou da São Paulo Railway, da extinta São Paulo Railway, e das empresas que vieram depois, que mantêm arquivos das construções das linhas, e buscar também gente de Butujuru, que rememora essa história pelos parentes mais antigos, pelos moradores mais antigos da região onde foi o assassinato. Sou Rafael Schroeder. Queria perguntar para o Felipe, quais são as dificuldades e quais são as facilidades que vocês encontraram durante as pesquisas do grupo? O que favorece de ter bastante gente no grupo, então são 9, 10 pessoas, então você consegue pulverizar as necessidades que tem que fazer para o trabalho, e cada um corre para um lado para conseguir juntar tudo depois. A dificuldade é de que todo mundo já morreu da época, né? Então fica muito complicado você conseguir depoimento, conseguir uma entrevista, alguma coisa mais fiel, que tem um apelo mais fiel do acontecimento, porque todo mundo já faleceu daquela época. Essa minha segunda pergunta vai para o Jason e ela é bem específica. Eu gostaria de saber quais são as maiores dificuldades que o grupo está tendo para a produção do documentário e qual é a sinopse da produção desses documentários. Nosso grupo está produzindo 3 documentários.
a sinopse já está pronta. No caso, o primeiro é o Barão de Serra Negra, que ele foi o último a ser escolhido, porque a gente escolheu 2 documentários e ficamos indecisos em escolher o último, que no caso finalizamos como o Barão de Serra Negra. Ele é um documentário que vai falar sobre o homem, o barão, que da época ele que finalizou toda a construção da ferrovia, como ela está hoje, toda a fazenda, como foi construída, foi tudo por ele. E o túnel de Botujuru, a construção do túnel de Botujuru também tem um assunto bem amplo, no caso sobre o fantasma, que a gente vai abordar bastante, só que a gente vai relatar bastante depoimento das pessoas que moram lá perto, que já disseram ter visto fantasma, e toda a história da construção, as pessoas que morreram, as pessoas que sofreram na época. O livro Meu Pai é um Ferroviário, que é um livro que já tem a sua 4ª edição registrada, que fala sobre as pessoas que estiveram na ferrovia, na construção também, que sofreram bastante, e relatos dos familiares que têm objetos e arquivos dessa época, que no caso foi em 1940. Ludmila Finati, eu queria perguntar para Juliana, quantos integrantes tem a equipe de vocês e como vocês distribuíram as funções? Nós somos em 5 meninas e as funções foram delegadas de acordo com a afinidade de cada integrante, de acordo com a função estabelecida pelos professores. Quais são os nomes das funções que vocês distribuíram? As funções são direção de arte, técnico de som, direção, assistente de direção, produção e sonoplastia. Foram distribuídos de acordo com a afinidade de cada integrante. Cada pessoa, nós perguntamos para cada integrante qual seria a função mais próxima, de acordo com o que a pessoa se interessa. Boa noite, meu nome é Carlos Alberto José e a minha pergunta vai para o Felipe. Felipe, você acha que seria interessante, depois desse documentário, se está tudo pronto, levar esse documentário assim para conhecimento de todas as crianças, dos adolescentes nas escolas? O que você acha disso? Eu acho bem bacana. Não só levar esses documentários, como criar a cultura na escola de assistir a documentários. Assistir a curtas-metragens, que é alguma coisa muito distante do cara de colégio. E você levar esses documentários acerca da linha férrea e tal, é muito bacana. Para o pessoal entender o processo todo até hoje do que é a linha férrea. O complicado é você conseguir elaborar um projeto para conseguir entrar nas escolas. Talvez em escolas particulares é mais fácil esse processo, porque é um órgão isolado, você chega lá e conversa na escola. Agora, conseguir fazer isso em escolas públicas, tem todo um trâmite mais complicado aí, que seria muito legal de acontecer também, né? Eu sou Bruno Oliveira e eu quero perguntar para a Camila. Camila, você citou agora há pouco sobre o seu documentário ser da parte de economia. E o que eu quero saber é o seguinte, por que vocês escolheram a questão da economia e qual que é a importância desse tema hoje em dia? Então, Bruno, a proposta inicial é a gente fazer uma linha do tempo, mostrando como que era a situação antes e com a chegada. Então, por ser um formato de stop motion inicial, então a gente vai fazer uma linha do tempo mostrando não só a história, mas como evoluiu. A proposta da produtora é mostrar a evolução voltada à economia, a migração das pessoas vindo, tá? O café, que foi um marco assim da história. A chegada do café mobilizou bastante as ferrovias. Então a gente vai, por esse motivo, a gente vai focar na economia. O escolhido agora é o Felipe Astolfi. Eu gostaria de saber qual é a sinopse, a duração e o formato, porque, na verdade, nós aprendemos que existem vários formatos para a produção de um documentário. O primeiro documentário é o Túnel, que também fala do túnel de Botujuru e tal. E ele remete a 1897,
durante a construção, quando o engenheiro inglês ele é assassinado, e aí começa o trâmite da história. Que se ele foi assassinado ou pelos operários, ou pelo dono de uma empreiteira que prestava serviço para a São Paulo Railway. Nota que ele foi demitido dessa obra. E o documentário vai conversar com essas duas hipóteses do assassinato. O documentário é Nos Trilhos de 1932, que remete aos idos também de 1932, e no alto do governo getulista lá, do governo ditatorial do Getúlio Vargas, onde São Paulo pede uma nova Constituição, ele nega e rola esse enfronte entre o governo getulista e São Paulo, mais alguns estados que depois desistem do confronto, e são feitos 6 trens blindados. Esses 6 trens blindados são o mote do nosso documentário, que representa a imponência de São Paulo frente ao resto do país, quase no caso, que não era o resto do país, mas era a força do país contra um estado só. E como nesse embate de 32, pobres e ricos viraram uma classe só para defender São Paulo pela Constituição. Então, os 2 documentários vão ter aproximadamente 10 minutos e são documentários participativos. Participativo que a gente tem alguma interação com os entrevistados, que a gente possa fazer não um debate, mas a gente poder perguntar, instigar coisas e poder confrontar depoimentos também deles. Assim, a nossa ideia como direção, participar da feitura do documentário, não só expor os fatos. Na verdade, o do turno é expositivo, porque a gente não vai ter a gente não vai ter entrevista de quem tinha 40 anos em 1897, né? Daí a gente vai expor esses fatos e contrapor as hipóteses que existem nessa história. Então esse é expositivo e o Nos Trilhos de 32 é participativo. Meu nome é Luciano Maciel, minha pergunta vai para o Jason. Jason, como está sendo feita a pesquisa do documentário e quais as maiores dificuldades que vocês estão encontrando? Meu nome é Lu. Como o nosso grupo é grande, a gente tem 12 pessoas incluídas e são 3 documentários, a gente resolveu dividir em 4 pessoas para cada assunto. Então a maior dificuldade, por exemplo, para uma parte do grupo, por exemplo, Barão de Serra Negra, é o caso de não ter muito documento sobre o assunto, tem apenas um museu, não se fala sobre o assunto, se você procurar na internet é difícil achar, entendeu? A construção de Botujuru, que é um outro assunto delicado de discutir, porque também é difícil achar as informações sobre esse assunto. E o livro Meu Pai é um Ferroviário é o que a gente tem mais informações, porque a gente já tem contato com o escritor e ele já disse que ele pode ajudar bastante a gente a conversar com pessoas que estão ligadas ao assunto, parentes dos ferroviários que trabalharam na época. Meu nome é Luiz Pinucci, eu queria perguntar para Camila qual é a principal dificuldade dentro do assunto para encontrar uma profundidade suficiente para o documentário? O assunto, assim, até que tá tranquilo. Tem as suas dificuldades, porque tem que sair montando, né? O roteiro é uma coisa que a gente vai montando parte a parte, pegando arquivo, juntando as informações de livros, internet. Mas isso até que não tem sido o maior problema. Assim, no geral, o documentário, o que a gente tem encontrado dificuldade é que nós somos em 3. O menor grupo. Então, acaba a gente tendo que fazer tudo o tempo todo. O tempo parece que fica um pouco menor. Mas, assim, em termos de material, até que a gente está dando bem conta, assim. Não tem tantos problemas. Porque vem da história, da escravatura, café. Então, tá mais tranquilo. Carlos Alberto Souza, e eu queria perguntar para a Juliana qual que é a importância do documentário, qual a importância que ela acredita que o documentário tem para a população, para as pessoas que vão assisti-lo quando ele estiver pronto. Então, em Jundiaí tem o Museu da Ferrovia, né? Só que praticamente 99% do acervo não está digitalizado. E a gente acredita que com o documentário, muitas pessoas, inclusive dessa nova geração, né? Dos anos 90, tudo, não tem acesso à história da ferrovia. E apesar de muita gente ainda utilizar
o trem como meio de transporte de Jundiaí para Francisco Morato, de Jundiaí para São Paulo, não tem nem ideia do que aconteceu, né, na ferrovia, desde quando ela começou, todo o trabalho. Inclusive o nosso tema de abordagem, que é praticamente segurança do trabalho, né? Os acidentes na ferrovia, eu acredito que a gente vai conseguir resgatar um pouco das pessoas que trabalharam e agregar mais um pouco de cultura para essa nova geração. Oi, meu nome é Helena Landim, a minha pergunta vai para o Jason. Por o grupo dele ter que fazer 3 documentários, eu gostaria de saber se as funções foi dividida para cada documentário, se foi só um diretor ou produtor para um só, ou foi feita a divisão. Então, como o grupo é grande, a gente decidiu separar as funções. Então, os 3 documentários vai ser basicamente uma pessoa vai fazer aquela função para os 3. Mas lógico que, por exemplo, o diretor pode ser o câmera, o diretor pode ser o editor de som, então a gente pode variar. Mas basicamente cada um vai ter sua função nos 3 documentários. A gente está em formação ainda, buscando as informações, os locais, tudo. Mas cada pessoa já tem a função definida para dirigir a profissão correta. Meu nome é Fernanda Rodrigues. Eu queria perguntar para Juliana quais os tipos de background, vinhetas que ela irá utilizar no documentário. Tá, em relação às vinhetas, a gente não definiu ainda. Na verdade, não tem praticamente nada definido, né? De acordo com o processo, cronograma que a gente está seguindo. Em relação a trilhas sonoras, a gente já tem mais ou menos uma ideia e referências de acordo com o que a gente quer passar para o público. A gente pretende, como a gente vai falar sobre um assunto de acidente, a gente não pretende utilizar especificamente trilhas pesadas, mas trilhas que passem ao receptor a mensagem de tensão e de suspense, porque a gente também pretende incluir no nosso documentário relatos sobre, coisas sobrenaturais. E aí a gente quer usar trilhas um pouquinho mais pesadas, mais tensas. Eu sou o Gabriel Lima e minha pergunta é para o Felipe. Felipe, qual a importância que você acredita que os documentários terão para a sociedade? No caso de 32, que ele foca nos trens blindados da Revolução Constitucionalista, é muito bacana para suscitar uma consciência cívica que o pessoal de São Paulo tinha muito forte naquela época, que foi mobilizar o estado inteiro para ir para o fronte de batalha e defender uma nova Constituição, que é uma consciência cívica que hoje em dia se perdeu muito. Tipo, restaurar não, que é muito difícil, mas incitar essa consciência. Já o segundo, ele tem uma coisa mais regional, que é o tema do túnel, que também vou fazer, daqui de Botujuru, que é deixar mais claro o pessoal daqui conhecer um pouco mais da história da linha férrea da região. Esse é o valor dos 2 documentários. Meu nome é Pamela Rossi, minha pergunta é para o Jason. Queria saber qual a disponibilidade do local para se filmar o documentário. Então, no caso do documentário do Barão Serra Negra, lá é uma fazenda, o espaço é amplo, então a gente já tem muitas ideias para gravar lá. Só que lá é um museu, então pode ser que no dia que a gente vai gravar tenha várias pessoas, então a gente vai ter que organizar isso diretamente para não ter problema. O túnel de Botujuru, que é um lugar amplo também, e tem que gravar bastante coisa lá. A gente já pegou bastante referência de trens, tudo. No caso, depoimento com as pessoas, moradores que moram lá perto. E o livro Meu Pai é um Ferroviário, a gente vai fazer um pouco mais fechado, porque como é um escritor, a gente vai ter que fazer na casa das pessoas que relataram, tem convivência tem objetos sobre os familiares que participaram da construção da ferrovia. E é isso, o mais é o Barão do Serra Negra, que no caso a gente já tem mais foco, porque a gente já tem a fazenda, tudo para gravar e ficou mais fácil. Então, qual a disponibilidade de se gravar no túnel de Botujuru? Certo, o túnel a gente está pensando em fazer uma coisa mais dinâmica, porque
Falar a construção em si é bastante assegurado, é uma coisa bem simples. Então a gente está querendo fazer bem reflexivo e bem solto. No caso, falar sobre o fantasma, que é um assunto... a construção não é um assunto tão falado. No caso, quando você fala do túnel de Butujuru, as pessoas pensam no fantasma. Então a gente resolveu tratar da construção. Então o fantasma em si, a gente vai tratar como um assunto do documentário. E então gravar lá, a gente já está pensando em gravar em um horário noturno, que no caso dá um ar de mais suspense. E é um horário que não tem trem também, então a gente está pensando em entrar no túnel lá e ver o que dá. Eu sou Gabriela Rodrigues e queria perguntar para o Felipe se ele pensa, depois de apresentar o documentário para a banca, em disponibilizar os documentários na internet, ou se colocar um em cada site, ou os dois no mesmo site. Enfim, depois de entregue já e avaliado por quem precisa ser avaliado, tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Desde mandar para a internet, criar um canal para se difundir isso daí, como mandar para outros programas de curtas-metragens, tanto de TV aberta quanto de TV pública, que geralmente tem programas bons disso daí, e colocar o filme em circuitos. Tem circuitos de vídeos populares, coletivos que produzem, criam pacotes de filmes e mandam para o circuito isso daí. Você consegue rodar em vários estados, em vários locais pelo país. E um esquema gratuito que dá para todo mundo assistir, a gente difundir o nosso trabalho também. E para finalizar esta apresentação, eu gostaria de saber da Camila Eduarda qual é a principal dificuldade que o grupo está encontrando para poder produzir esse documentário que faz parte do projeto integrado. As principais dificuldades são... A gente ainda está pensando quais são os melhores lugares para gravar, para a gente tentar focar na economia. Os gastos que vão ser um pouco grandes, porque a gente precisa, para fazer o stop motion, a gente vai precisar de um ferrorama para fazer a montagem. Então, isso envolve dinheiro, então tem que ter uma certa preparação, não só de pesquisa, mas financeira também, porque o grupo vai ter que arcar com os objetos de cena do documentário. E por ser realmente, como eu respondi a pergunta anteriormente, do fato de ser só 3 pessoas, então tudo fica maior, né? Os custos, o tempo, as tarefas ficam, né, mais concentradas muito para poucas pessoas. Essas maiores dificuldades.